atendido, para nos ouvir hoje. Agradeço essa oportunidade que a Abritec abre para a gente falar dos produtos, falar um pouco do mercado, é muito gratificante para a gente. Só estendendo um pouco aí o que o Ale comentou, eu sou responsável por um time de customizações dentro da Abritec, então a gente está sempre ali com um ouvido mais atento às demandas que são de especificidade de vocês, nossos clientes, e também do que o mercado está falando. Então, a Abritec ali já tem um ecossistema de produtos para atender toda a cadeia de investimentos, mas nós também queremos ouvir e atender a operação do nosso cliente. Essa é uma das frentes atendidas por mim, além de outros produtos. Vou falar aqui um pouco hoje sobre nossa plataforma de gestão de recebíveis, que é algo que foi, como a Ale comentou, já muito solicitado pela nossa base de clientes, pelo mercado também, que nos vê como uma das soluções, uma das principais soluções para atender o back-office deles, a operação deles como um todo. E é o que eu vou conversar aqui hoje, algo que eu já trabalhei também no passado. Então, é muito gratificante falar desse produto, que é uma das possibilidades de investimento que o mercado traz aqui, de investimento sofisticado, né? Antes de entrar efetivamente na plataforma, quero mostrar um pouco aqui para vocês os números, né? Alguns números que são bacanas de mostrar o crescimento da indústria, em números de fundos e número de patrimônio também. Então, a gente hoje conta com mais de 1.500 fundos operacionais, mais de 300 bilhões de patrimônio líquido, com 198 gestores e 39 administradores. Isso mostra um pouco do interesse da indústria e como que o FDIC está se tornando um mecanismo de alternativa de investimento no mercado financeiro. Mas não só isso. O que eu acho bacana aqui é da gente falar que a gente está falando de um produto que não só é um meio de investimento no mercado financeiro, mas também que ajuda os setores da economia básica, né? Então, se a gente está securitizando um ativo, a gente está injetando dinheiro muitas vezes nas empresas, né? Muitas vezes no setor básico da economia. Isso é muito gratificante, porque a gente não só leva uma possibilidade de investimento para o mercado financeiro, mas como a gente potencializa e canaliza esses investimentos para o setor básico da economia. Ou seja, a gente está participando do crescimento da economia como um todo. Isso é um negócio que soa muito bem aqui nos meus ouvidos, particularmente, porque a gente tem que, de alguma forma, acrescentar no nosso país, na nossa economia. E, lógico, né, a gente tem que aproveitar disso para poder também dar alternativas para os grandes investidores, grandes empresas que a gente encontra aí no mercado de investimentos. Como a Ale comentou, a gente vai falar sobre o Abritec Rep, que é uma plataforma de gestão de recebíveis não exclusivo aos FDICs. O termo de securitização ele já é um termo antigo, onde você pega algo e securitiza ele, transforma ele em um ativo para ser comercializado. O FDIC é um dos meios que eu posso securitizar um recebível, no caso, né? Eu posso ter um CRI, um CRA, alguns outros também instrumentos que eu posso securitizar. Nós vamos falar do FDIC porque a estratégia da Abritec nesse primeiro momento foi atender o gestor. Nós sabemos que nesse universo de securitização, nós temos vários participantes, vários players aqui que engloba esse processo de securitização. Mas o gestor não é a regra, mas é um volume alto de gestores que muitas vezes não provém de ferramenta suficiente para que ele faça uma gestão com informações atualizadas. Então, a gente vai falar aqui hoje do gestor. Ainda falando aqui do crescimento, eu já atuei com o FDIC lá atrás, era um cenário diferente, muito papel, hoje está tudo muito digitalizado. Essa evolução do mercado trouxe um crescimento tecnológico,
e além de uma evolução regulatória, como a nova instrução que está em audiência pública, que vai trazer aí mais responsabilidades para o gestor. Novamente, não é para o gestor, vocês vão entender um pouco mais, só a ferramenta não atende só o gestor, mas o nosso foco aqui foi falar para o gestor. A gente tem, inclusive, administradores interessados aqui, dentro da nossa plataforma, e aí eu vou dar um pouco para vocês dos spoilers já do que virá pela frente, tá bom? Vamos evoluir aqui um pouco. Falando aqui da securitização de um direito creditório através de um FDIC. Um processo de securitização natural, você tem a originação do recebível, você tem a cessão desse recebível e o processamento da carteira. Isso aqui a gente está falando do originador, às vezes do service, que está dentro aqui intermediando ali quem gerou o crédito junto com a estrutura do FDIC. Você tem o administrador, o custodiante, e muitas vezes, novamente eu quero reforçar aqui que eu não estou falando que é uma regra, mas no seu âmbito, no seu contexto mais abrangente, o gestor ele é a última ponta do processo. Apesar de que ele tem um papel muito importante de decisório, mas nessa cadeia, aqui, nesse fluxo operacional, muitas vezes o gestor ele é a ponta final, apenas consumindo as informações que já aconteceram dentro do fundo. Pelo alto volume, muitas vezes, dessas operações, que a gente está falando aqui de cessão de milhares de direitos creditórios, tem os FDICs de precatórios, que tem um número reduzido, mas os FDICs a gente vê com bastante volume. As operações, a gente está falando aqui de um tráfego muito grande de documentos e arquivos pesados, né? Então, às vezes, o gestor, nessa estrutura como um todo, ele recebe informação defasada ou limitada. Limitada por quê? Porque muitas vezes o administrador custodiante do lado de lá formatou um output e aí ele falou assim, olha, é isso que você vai ter, contente-se com isso. Então, a nossa proposta aqui, antes de falar da proposta, né, só refazendo aqui os problemas do gestor ainda, é o alto volume de dados, informações defasadas, informações limitadas, isso porque a gente está falando de um alto volume, dificultando o manuseio dos dados. Para isso, o gestor precisa, muitas vezes, o gestor que se propõe a trabalhar com esse instrumento, ele precisa ter um alto investimento em pessoas. Por que alto investimento em pessoas? Novamente, porque a gente hoje, muitos gestores hoje contam com o quê? Com o famoso Excel. Então, para tratar esse monte de dados, fazer relatórios gerenciais, fazer relatórios ali que possibilite o gestor a uma tomada de decisão, você precisa investir em pessoas para poder trabalhar com esses dados. E você gasta tempo, muitas vezes, manuseando esses dados. Então, você tem um tempo excessivo no tratamento dos dados e o controle descentralizado, porque hora está numa planilha, hora você tem recebendo a informação de uma fonte, de um service, de um custodiante, ou seja, dependendo da estrutura dessa securitização e do relacionamento que o gestor tem com essas partes, a forma como ele trata cada informação ali dentro é diferenciada. Por isso que eu comento aqui do controle descentralizado. Nossa proposta aqui é, então, trazer o gestor para o mesmo timing desse processo. Ou seja, a gente vai possibilitar que o gestor, de acordo ainda com o relacionamento que ele tem em todo o fluxo operacional desta sessão, ele se integre em diferentes partes do processo. Por que eu falo isso? Novamente, eu sou aqui dentro da Britec responsável por uma das áreas que é a customização, dado que cada cliente nosso tem uma operação específica. Isso eu estou falando daquelas operações mais triviais, um fundo líquido, um fundo multimercado. Quando a gente está falando de FDIC, a questão da customização ela não está relacionada mais à casa, mas ela está relacionada à operação. Como o FDIC possibilita
que eu faça uma securitização de diversos tipos de direito creditório, de diversos originadores, a estruturação dessa operação, muitas vezes, ela é diferenciada. Então, o gestor, dependendo de cada operação, ele tem a necessidade de se plugar em diferentes partes do processo, em diferentes tempos do processo. Então, a gente vai possibilitar que o gestor se plugue em diferentes partes do processo, sem que isso onere a parte de execução dessa atividade dele ou propriamente do recebimento dos dados e tratamento dos dados. Então, aqui é trazer o gestor para o mesmo time do processo, fazendo com que ele busque uma maior produtividade e confiabilidade. Lembra que a gente comentou aqui que ele tem um alto investimento em pessoas? Essas pessoas continuam fazendo parte do processo, mas agora fazendo uma atividade mais analítica, trazendo um valor agregado para dentro, porque a Britec vai ajudar vocês a fazer o tratamento desses dados. De que jeito que a gente faz isso? E aí eu trouxe uma macrovisão do que a nossa plataforma faz hoje, tá? Então, como eu comentei para vocês, a gente tem aqui diversas fontes de informação, seja o administrador, seja o custodiante, seja o service, seja o legado, fornecendo trafegando aqui algumas informações com arquivo de remessa, arquivo de retorno, arquivo de baixa, seja KNAB, seja um API, seja um TXT, seja um XML. O que nós fizemos aqui foi criar uma matriz. Então, a nossa matriz está estruturada. E o que faz parte do nosso trabalho na contratação da nossa plataforma é o setup da entrada. Então, ou seja, não interessa qual entrada for, desde que ela alimente a minha matriz. E a minha matriz, ela funciona com dados básicos. Então, nesse fluxo que nós temos aqui, a gente basicamente tem um cedente, um sacado, você tem um valor de aquisição, você tem a taxa de cessão, muitas vezes, ou não, se precisar, a gente calcula a taxa de cessão, e com isso a gente consegue já produzir todos os outputs necessários para a gestão dessa carteira. Então, se você vai me perguntar qual é a fonte que eu faço, que nós fazemos aqui a integração, é a fonte que você hoje tem em mãos. Ou seja, gestor ou qualquer outro visitante, administrador, service, que esteja aqui interessado em trazer uma robustez na sua operação. Eu hoje tenho o acesso à informação através de um FTP que eu consegui com uma parte do meu processo. A gente faz essa integração, porque faz apenas adaptar a entrada para que aí sim, com as informações aqui dentro, a gente vai cadastrar esse portfólio, vai fazer uma parametrização de PDD para você já obter a carteira de crédito, aquilo que está vencido e não pago, o PDD, evolução da inadimplência nós vamos apresentar, concentração por sacado excedente, visão dos direitos creditórios e até uma conciliação. Então, quando eu falo que eu faço um setup, já vou fazer uns paralelos aqui com vocês com a plataforma. A gente está falando aqui dentro da plataforma que eu faço a integração dessas informações. Então, o que eu preciso fazer é a adaptação da entrada de cada informação que você tem disponível aí dentro da sua casa. Então, para isso, a gente vai fazer a adaptação dessas entradas. A gente já tem algumas entradas adaptadas, dados os nossos clientes que já estão aqui. Basta a gente fazer mais uma adaptação. Uma vez eu fazendo essa adaptação, toda a informação na íntegra ela é transferida para dentro da nossa base. Uma vez dentro da nossa base, a gente alimenta aqui a nossa matriz de dados, como eu estou apresentando para vocês. O fluxo operacional proposto aqui por nós tem que ser um fluxo simples. Como nós comentamos lá atrás, o gestor ou o gestor da carteira de crédito, aquele que está cuidando e fazendo a gestão da carteira de crédito, ele tem que ter uma produtividade. Por mais que a gente está falando da securitização de diversos tipos de direitos creditórios, a gente tem que trazer uma produtividade
para que ele faça esta apuração de uma forma muito dinâmica. Então, o primeiro passo aqui que esse gestor vai ter que fazer é o cadastro dessa carteira. E eu estou falando novamente de carteira, não estou falando de FDIC, apesar que nós estamos aqui focando novamente no gestor. Então, quando eu faço o cadastro da carteira, eu indico aqui a carteira, eu faço algumas menções ao cadastro dela, como CNPJ, mínimo de concentração em direito creditório, máximo de exposição em PDD, da onde vem essa informação, se é do arquivo de remessa, se é do arquivo de retorno, quais são as outras carteiras que eu tenho aqui associadas. Vou dar também uma pequena apresentação para você, cliente, você participante desse Britec Talks, que já é nosso cliente e já detém aqui a nossa plataforma de controladoria, que é o Atlas Pass. A gente vai mostrar que ele já nasce integrado nativamente com o nosso sistema de controladoria, com uma integração muito simples e muito friendly aqui, para que você faça a comunicação da carteira de crédito aberta, como a gente está apresentando, com o nosso sistema de controladoria. Voltando aqui, você faz o cadastro da carteira uma única vez e configura, você pode aqui configurar uma faixa de PDD exclusiva para cada carteira de crédito. Ou seja, você tem a prerrogativa, sim, de ter uma faixa global. Então, ou seja, eu quero configurar uma faixa global que seja como a minha instituição entende como sendo o PDD da casa. Mas, para cada carteira de crédito, eu posso estruturar uma estrutura de faixas de PDD, porque cada estrutura, cada operação de crédito nós estamos falando tem uma especificidade. Até aqui a gente leva a especificidade. Ou seja, se eu estou tratando com um originador de crédito para o varejo, ou se eu estou tratando de uma originação de recebíveis da indústria, cada um vai ter um comportamento diferenciado. Por exemplo, eu estou mostrando aqui uma faixa que começa a partir de 91 dias, ou seja, até 91 dias não é PDD, é apenas vencido e não pago. Ou seja, você fez essa configuração, basta você fazer as integrações das remessas e baixas que você recebe dos seus participantes que você tenha o seu relacionamento. Eu fiz as integrações conforme a gente mostrou para vocês, a gente faz o processamento e apenas um processamento você já vai ter em mãos a informação de uma forma muito prática e eficiente na sua mão. Então, a gente já mostra aqui a concentração de direitos creditórios, os vencidos e não pagos, o PDD por faixa, a evolução disso nos últimos 12 meses. Então, já comparando com o patrimônio da carteira, vem dos vencidos e não pagos, quanto está exposto aqui de PDD. Com base nesses números, a gente já mostra uma evolução da inadimplência, evolução dos PDDs. A gente já consegue, com esses números, trazer algumas projeções para os próximos 12 meses aqui também. Ou seja, se eu estou numa tendência de inadimplência, o que eu posso esperar para a minha carteira de crédito nos próximos 12 meses? A gente também mostra aqui a concentração cedente sacado, para facilitar muito aqui como está a exposição da sua carteira, a concentração por tipo de recebível, a concentração dos 10 primeiros maiores cedentes sacados e os demais, ou seja, como é que isso está se comportando dentro da sua carteira de crédito e aqueles monitoramentos que nós cadastramos lá atrás. Ou seja, como é que eu estou no meu mínimo de direitos creditórios e como é que eu estou no meu máximo de inadimplência disponível na minha carteira. Essa disposição que nós estamos apresentando para vocês, ainda você pode configurar um comentário e emitir aqui um relatório, uma lâmina, que pode ser distribuída para os seus clientes. Então, olha só que bacana. Além de você produzir uma informação de forma eficiente para tomada de decisão em casa, você ainda pode publicar essa informação para os seus investidores ou quem de direito que você precise publicar essa informação. Não é só isso.
a gente ainda tem a parte de todo esse espelhamento da carteira, né? Então, você, além de você ter informação dentro de casa, você está espelhando aquilo que está no custodiante, no administrador, aquilo que já está previamente em discussão na audiência pública, a gente está trazendo, está empoderando aqui o gestor da carteira de recebível com essa informação. E ainda a gente traz a possibilidade de você fazer uma conciliação. Ou seja, você vai possibilitar, depois de fazer todo esse trabalho, ainda conferir se a sua fonte de informação fez o trabalho dela devidamente do lado de lá. A ideia aqui é a gente levar uma produtividade com pequenas atividades aqui que vocês têm, com pequenas demonstrações aqui de uma informação em que você captura ela da forma bruta e você detém ela de uma forma muito tranquila, né? Muito rápida e muito eficiente para a sua tomada de decisão. Quais são os benefícios que nós buscamos aqui com os nossos gestores? Com o gestor da carteira de recebível. Nós buscamos que ele consiga fazer de forma eficiente, de forma prática, o monitoramento dos recebíveis atualizados in-house, dentro de casa. Ou seja, você vai fazer a atualização desse recebível. Você vai fazer essa atualização com uma alta performance, porque a plataforma já foi criada pensando no mercado. Ou seja, o mercado é um mercado de alto volume de informações. Então, nós aqui estamos falando que criamos algo que seja performático. Isso é quase um paradoxo a gente falar de performance para uma casa de tecnologia. Mas como a gente já estudou esse mercado há um tempo, sabe, a gente não precisou evoluir a nossa plataforma, ela já nasce com essa prerrogativa de alta performance em qualquer atividade que a gente estiver falando aqui. O rastreamento completo da evolução de cada crédito, ou seja, você consegue aqui identificar cada crédito, cada parcela que foi apresentada, cada informação que a gente trouxe e processou dentro da ferramenta, você consegue obter ela da forma analítica como a gente apresentou na lâmina, mas da forma sintética, mas também da forma analítica, onde você consegue ver cada crédito e a evolução dele. Não só isso, mas também buscando aqui, fazendo uma consulta de uma forma cruzada, ou seja, eu quero ver os cedentes, todos os meus cedentes, aonde que ele está sendo figurado, então em qual fundo esse cedente ele apresenta, em qual originador, em qual sacado, então eu consigo fazer uma forma diferenciada aqui da informação. Com isso, o que a gente busca aqui trazer para esse mercado? O que a gente busca agregar nessa estrutura que é tão benéfica para o mercado de investimentos, mas também para a economia do nosso país? Escalabilidade. A gente traz escalabilidade na apuração e avaliação das carteiras de crédito. A gente mitiga os riscos na gestão dos recebíveis. O gestor tem na mão ali uma informação muito mais precisa e muito mais atualizada, acelerando o processo de decisão para as próximas sessões ou até mesmo para uma eventual liquidação, uma eventual tomada de decisão que leve ali uma mudança para que a carteira de crédito tenha uma saúde saudável perante os cotistas que são os principais ali, os investidores que são os principais tomadores desse risco, né? E com isso trazendo transparência com os relatórios completos para os investidores da sua cadeia. Como eu comentei para vocês, a plataforma não é exclusiva para os gestores, apesar de ser o nosso foco de atuação nesse momento, mas a gente também está ouvindo o mercado e estamos atendendo. Então, eu já trago aqui um pouco para vocês as novidades que nós teremos nos próximos meses. Eu falo nos próximos meses, nos próximos de 2 a 3 meses aqui. Então, a gente vai ter emissão do Informe 3040,
A gente vai ter, além da conciliação do estoque, a conciliação bancária. A gente vai poder processar o critério de elegibilidade aqui também, para as casas que têm interesse. Vai ter uma agenda de precatórios, porque a gente está falando eu estou falando muito aqui do FDIC de alto volume, né? Mas aquela casa que trabalha bastante com precatório tem uma agenda jurídica, né? Então, a partir do momento que eu tenho esse crédito dentro da minha carteira, a necessidade desses precatórios é ter uma agenda jurídica de processos dentro dele, cartórios, tribunais. Então, a gente vai ter essa agenda além da gestão de documentos. Então, tudo isso gera uma gama imensa de documentos que vocês poderão também fazer o armazenamento dentro da plataforma. Vai poder subir política de investimento, vai poder subir termo de cessão, vai poder subir, no caso dos precatórios, todos os insumos aqui que reúnem as informações desse precatório. Então, muita coisa está para acontecer, porque, novamente, a gente escuta você, escuta o cliente. Então, a gente nasceu com uma frente aqui, mas a gente traz outras novidades também. Pessoal, é isso. Falei um pouco da dinâmica do mercado, falei um pouco do que a gente está se propondo a fazer, e eu fico muito feliz de ter vocês aqui e de poder ofertar mais uma plataforma e falar dela para nossos clientes e para o mercado como um todo. Ale? Muito, muito obrigado. Muito boa apresentação, esclarecedora. A gente tem algumas perguntas aqui que estão chegando para a gente. Eu estou com o nosso Q&A aberto aqui. E uma delas, ela me chamou bastante atenção. Vou dar uma lida, que ela veio do Gabriel. Ele pergunta se é possível extrair o estoque da carteira de direitos creditórios através dessa plataforma? Sim. Como eu comentei com vocês, toda a base que nós efetuamos aqui, ela tem a prerrogativa de eu fazer os downloads. Então, eu mostrei aqui para vocês um pouco, por exemplo, que eu posso consultar a minha base diária de créditos que compõe a minha carteira naquele dia. E eu posso não só acompanhar e filtrar, como fazer a baixa. Ou seja, a gente já traz aqui uma possibilidade do gestor, de forma prática, obter as principais informações dessa carteira de crédito, desse FDIC, por exemplo, né? Mas ele também pode, a gente sabe como é que funciona o mercado, a gente sabe que o mercado, não só a parte dos investidores, mas a própria alta direção dos nossos clientes tem a necessidade de fazer novos arquivos, novos relatórios gerenciais, novos relatórios ali para auxiliar a tomada de decisão. Então, toda a base que é integrada e que é calculada, ela é passível de você fazer essa extração. E a extração é em Excel, que possibilita você a fazer aí os seus demais relatórios, inclusive remeter ele para algum lugar. A informação, uma coisa que eu quero falar aqui, que a informação ela é do cliente. Quem detém a informação é o nosso cliente. Por isso que a gente aqui possibilita de diversas formas que o cliente tem acesso a essa informação. Então, sim, ele pode fazer aqui a baixa do estoque assim que ele quiser. Está sempre disponível para ele fazer essa baixa. Perfeito, perfeito. Ainda nessa questão dos relatórios, eu acho que chamou um pouco a atenção a questão do informe 3040, né? Então, a Karina pede aqui para a gente tentar trazer um pouco mais de detalhes da plataforma a respeito do informe 3040. Se que é uma coisa que está planejada aqui para frente, né? Não tão para frente, mas dá para dar um pouco mais de detalhe também? Dá. Karina, nós temos aqui já um parceiro estratégico que nos acessou e achou interessante, muito interessante a nossa plataforma, contratou e a gente está evoluindo, porque basicamente a gente tem todas as informações aqui dentro. Então, o que nós vamos fazer é estruturando o output dessa informação no layout do 3040. Então, nós já estamos fazendo toda a parte de documentação, já para entrar na esteira de desenvolvimento, e a partir com essa
com esse insumo de dados que nós temos, já temos na nossa estrutura, emitir o 30-40. Legal. Karina, também se tiver mais alguma dúvida, quiser complementar, pode mandar aqui para a gente vai continuar, ainda tem mais perguntas chegando. Tem duas perguntas aqui do Antônio Bosco, eu vou listar as duas. A primeira ela é bem simples, ele pergunta como tratar fluxos irregulares e ou pós-fixados. E a segunda pergunta, eu gostei muito da analogia dele, eu vou ler a pergunta toda aqui, né? Quando você tem um relógio, você sempre sabe a hora certa, mas se você tem dois, você nunca sabe. Isso para perguntar como que fica a conciliação entre o gestor e o administrador custodiante. Eu lembro que a gente passou um pouquinho no detalhe nessa questão de conciliação. Acho que é interessante a gente dar uma olhadinha em como funciona também, pode ser? Claro, claro. Antônio, né? Isso aí, Antônio Bosco. Legal, Antônio. Falando aqui já da conciliação, você está correto. Quando a gente tem dois relógios, a gente tem a possibilidade que dois marquem uma hora diferente, né? Mas é uma necessidade trivial que você faça esse bate. Então, a gente está falando aqui de cálculos não tão complexos, né? Então, a gente está falando aqui praticamente de um título pré-fixado, que tem uma taxa já implícita desde a emissão até o seu vencimento. Então, a gente ali calcula, apura ali, ou recebe essa taxa, ou ela é calculada dentro da ferramenta. A gente tem a possibilidade de você apurar essa taxa internamente aqui também. Quando a gente faz isso, a gente está recalculando aquilo que o administrador fez. E aqui é uma conta de mais e menos, vamos falar assim, é uma conta exponencial simples, implícita em cada direito creditório. Ou seja, se você colocar na ponta do lápis, é para bater. Vai bater? Vai bater. Já temos experiência que bate na cravo e temos experiência que dá o 0,01 de diferença. Como você, nesse momento, é uma casa que está espelhando, você vai ter ali o seu range de aceite, entendeu? Então, se você tem duas, você deveria estar com totalmente todas os parâmetros totalmente alinhados para que essa conta esteja certa. O nosso propósito aqui não é fazer esse cálculo, não é fazer esse bate na cravo, mas é possibilitar que você, gestor, tenha ali uma apuração também dentro de casa. Só que essa possível diferença, ela tem que estar num nível muito pequeno, que é o caso do gestor. A audiência pública prevê que o gestor vai fiscalizar o trabalho do administrador. Se você vai fiscalizar, você não vai cravar, evidentemente, a conta que ele está fazendo, mas você vai ter uma margem muito ali precisa, aonde você vai aceitar uma eventual diferença. Então, como você está na visão de espelhamento aqui, é evidente que pode acontecer um 0,1 de diferença ali. Não é, como eu falo aqui, porque são contas muito tranquilas. A sua primeira pergunta aqui, que você fala de ativos irregulares, hoje, Antônio, a gente está tratando ativos que tenham data de emissão, data de vencimento e a curva implícita. Nós já recebemos já iniciamos algumas conversas para títulos pós-fixados. Hoje a gente não trata título pós-fixado, até porque ele é uma parte bem ínfima ali da cadeia de cessão como um todo, porque a gente sabe que o crédito ele é sempre ali pré-fixado, né? Mas isso não está descartado por nós, inclusive mapeado no nosso roadmap. A gente só precisa ver em que momento a gente vai efetivamente colocar ele para dentro, dado que o mercado nos demanda as principais aqui próximos desenvolvimentos, né? Então, quem detém aqui o nosso roadmap não somos nós, são vocês.
E até complementando, né, Munhoz, você comenta lá no começo que a gente faz esse desenvolvimento customizado para, né, para os nossos clientes, para essas solicitações. Então, assim, João, é super bem-vindo aí para a gente começar uma conversa, avaliar qual que é a sua necessidade em específico, e a Efetivamente. gente, com certeza, pode avaliar como a gente faria esse tratamento, não tenha dúvida. Antônio, só pegando um gancho aqui, muito bem falado, Ale, a gente tem essa preocupação de ouvir aqui vocês e atender aqui as customizações. Então, mesmo que exista algo que seja exclusivo da sua operação, que a gente não está falando que o mercado entenda isso como algo que seja trivial para todos, mesmo assim a gente atende a sua necessidade. Por isso que a Britec tem o cuidado de ter uma área exclusiva para atender a sua especificidade. Muito bom. A gente recebeu uma outra pergunta que é possível, desculpa, trabalho com diversos custodiantes. O sistema está preparado para integrar diversos tipos de layout? Sim. Como eu comentei no início, a gente tem como natureza, como estratégia aqui da nossa plataforma, atender esse gestor que pode se plugar em diferentes partes do processo como um todo. E quando a gente fala de gestor, ele não tem só o relacionamento com um custodiante, um administrador. Às vezes tem com vários. Então, é por isso que nós desenhamos uma forma de integrar esses recebíveis, sendo a origem de qual ela for. Então, o que eu comentei aqui, a gente tem algumas casas que a gente já faz isso. Se você trabalha com mais de uma casa, faz parte do nosso setup essa customização. Ou seja, trabalha com o custodiante A e ele tem esse layout. Isso faz parte do nosso processo de configuração da plataforma, adaptar essa nova entrada para que seja possível alimentar os créditos dentro da nossa plataforma com o que você tem dentro da sua casa. Novamente, sendo um TXT, sendo um Excel, sendo um XML, sendo uma API, sendo um arquivo disponibilizado no FTP, o que for, a gente vai fazer aí a adaptação dessa entrada. Perfeito. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mais uma aqui, uma pergunta que a gente recebeu do Bruno, né? Se o meu administrador não é usuário da Britec, ele coloca aqui, meu estoque está na Frontier, eu vi que a gente tinha isso lá também no sistema. Tem como eu automatizar a introdução de dados de carteira e o estoque de fundo na Britec? Ou seja, por mais que o administrador, os outros players não utilizem, a gente consegue centralizar aqui em casa? Sim, consegue. Os exemplos que nós demos aqui são de todas as casas, os que nós temos adaptado eles são casas que não usam os sistemas da Britec. Então, ou seja, se a gente está falando nesses principais participantes ali do fluxo de gestão, de securitização de um ativo via um FDIC, a gente está falando que existem algumas ferramentas no mercado. E a gente pode se plugar em todas elas, novamente aqui comentando sobre a gestão de recebíveis, né? Então, eu posso obter essa fonte de dado, seja de qualquer plataforma. Nós não temos a prerrogativa de ser apenas Britec. Perfeito. Eu acho que é isso aí, Munhoz. A gente já atingiu aqui o nosso tempo de Q&A também. A gente fica disponível a todos aí para que tiverem mais perguntas. O canal continua aberto. Temos aí à disposição o nosso time direto através do nosso site. É só entrar em contato com a gente lá através do chat, do e-mail. A gente vai deixar os canais aqui também. Munhoz, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação. Obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela demonstração. Tenho certeza que vai atender muitos gestores. Estamos aqui à disposição para conversar e entender as dores deles. Se você tiver algumas últimas palavras, fica à vontade. E a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado, Claro, Munhoz. eu agradeço imensamente o tempo de vocês. Novamente, é um prazer aqui falar sobre um tema que é tão bacana, que fomenta tanto o mercado de investimentos e também de trazer uma solução para vocês.
O nosso objetivo aqui é, novamente, trazer produtividade, que vocês façam a atividade de vocês, que é muito sensível, de uma forma muito produtiva e de uma forma muito segura. Para isso que vocês contam com as soluções da Britec. Contem com a gente. Eu sei que o bate-papo aqui, o nosso tempo é curto, mas se tiverem dúvidas, sugestões, é um prazer aqui receber vocês no fora, usem o chat, usem os nossos canais de comunicação. Ficarei muito feliz de ouvi-los e de responder as perguntas para vocês. Se não fizerem aqui, fizerem no tempo depois, ficarei muito contente de respondê-las. Todas. Legal?